pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa a demora, eu trouxe para vocês o resultado da avaliação multidisciplinar do Jorge Davi. Será que deu autismo? Então eu fiquei devendo para vocês passar o laudo do Jorge Davi. E já chegou o laudo dele. Ele foi avaliado por uma psiquiatra e uma TO e uma fono. E aí elas se reuniram depois de ter avaliado o Jorge e decidiram qual que era o CID do Jorge e qual a conduta a tomar. O mais importante para mim desse laudo, em primeiro momento, era qual a conduta a tomar com o Jorge. Independente do diagnóstico que ele fosse ter, seria isso, porque eu precisava ter um caminho, eu precisava ter uma direção a trilhar com ele. Então vamos lá, o laudo ele tá assim no meu celular, tá? Então eu vou ler para vocês, falar que o meu filho, né, ele foi avaliado em equipe de saúde mental composta por fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psiquiatra. Apresenta atraso na aquisição da linguagem oral, não forma frases, mas estabelece comunicação não verbal e interagiu nas brincadeiras propostas com as terapeutas, inclusive apresentando jogo simbólico, que seria um jogo não da maneira autística, digamos assim, tá? Manteve contato visual e nas avaliações não apresentou estereotipias. Segundo o relato da mãe, houve pré-eclâmpsia. Bom, daí tava falando da minha gestação, que eu tive pré-eclâmpsia, eu tive oligômio. E o Jorge nasceu prematuro, mas não muito prematuro, ele nasceu de 36 semanas, mas ele ficou bem, nem precisou de UTI nem nada. O Jorge foi amamentado até 2 anos e 7 meses. Atualmente apresenta certa seletividade alimentar, então a psiquiatra aceitou essa parte do que eu vou deixar aqui o vídeo da seletividade alimentar para vocês darem uma olhada como que o Jorge come, para vocês poderem ver. E assim, a psiquiatra aceitou isso como seletividade alimentar, sim. Tem muita gente falando, mas ele come super bem, isso não é seletividade alimentar. Mas, sim, é seletividade alimentar, tá, gente? Aí fala que o Jorge já foi pra escolinha, né? Que ele se desenvolve bem. E das terapias que ele já fez até o momento. Ela deixou o seguinte, tá? Aqui. HDX F84.9, ou seja, Jorge Davi está dentro do espectro autista, tá? Ó. Então tem muita gente que, sabe, brigou comigo, sabe? Ficou bravo comigo aqui, pra eu não aceitar os diagnósticos. A neuro já tinha passado o diagnóstico F84 para avaliação multi e a psiquiatra me passou esse aqui, F84.9, tá? E aí ela passou para eu manter a fonoaudiologia e a terapia ocupacional pro Jorge e pediu psicoterapia em grupo para ele melhorar a interação social. Quem não assistiu ainda o vídeo de interação social do Jorge, como ele se comporta perto de outras crianças, principalmente as crianças que ele não conhece, eu vou deixar aqui linkado para vocês assistirem. Vai lá assistir para vocês verem como ele se comporta perante outras crianças, tá? Gente, o Jorge, eu fiz um outro vídeo também falando, meu filho não parece autista, mas vou deixar aqui linkado pra vocês também, se você é a primeira vez que você entrou no vídeo, pra você poder acompanhar. E lá, muitas pessoas me questionam, e ainda tem pessoas que falam, mas seu filho não parece autista. O Jorge realmente, vamos dizer assim, na verdade assim, parecer autista é uma coisa muito genérica, assim, muito, né? Porque primeiro que o autista não tem cara de autista, então você não consegue ver no rosto, você consegue ver apenas nas atitudes, como no comportamental do autista. Ou seja, o autista tem uma maneira diferente de ver a vida, então ele se comporta de maneira diferente porque
é a maneira que ele vai recebendo os estímulos, ele vai se comportando como ele acha que tem que se comportar, tá? O Jorge não apresenta estereotipias, ele não tem crises de birra, então foi muito difícil de chegar nesse diagnóstico. Eu sei que tem muitos pais passando por isso e recebendo um profissional falando pra você, ó, seu filho tem características autísticas. Mas, gente, a gente tem que saber também que existe uma ampla visão do que é ser autista ou não. Então a gente precisa tirar da nossa cabeça aquela visão daquele autista clássico, aquela criança que tem atraso cognitivo, aquela criança que tem muita dificuldade para desenvolver, tá? E eu ainda digo mais, que mesmo os casos mais severos, eu acredito sim que a criança é capaz de se desenvolver e é capaz de conhecer o mundo de outras maneiras também, e eu acho que tudo é possível, gente. Isso depende muito de cada criança, depende do estímulo que ela recebe, de que maneira ela está recebendo esse estímulo. Então eu acho que a gente tem que ter uma visão diferente do autismo, tá? Realmente eu não tive um grande problema de receber essa notícia, porque eu sei das possibilidades do meu filho, eu sei das características dele, eu sei do tanto quanto ele é capaz de fazer as coisas. Então realmente só um diagnóstico, gente. Eu sei que é apenas uma maneira diferente do meu filho sentir a vida, tá? Ainda ela diz que não precisa de medicação pro Jorge e que ele precisa de um acompanhamento de 3 em 3 meses com a neuro e com a psiquiatra, ok? Certo, então tá aqui o laudo. Eu vou falar um pouco sobre esse F84.9, que é o CID que ela deixou pro Jorge. Acredito que ela ter colocado um HD, DX, né, significa que é um diagnóstico aberto ainda, tá bom? Pelo CID-10, todos os CIDs que são F84 ponto alguma coisa, que mostra que a criança está dentro do espectro autista, tá? Então aqui eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, ó. Olha quanto tem dentro do F84, transtornos globais do desenvolvimento, tá? Significa o quê? Que a criança está dentro do espectro autista. Gente, não significa que a criança não tenha capacidade de se desenvolver, tá? Pelo amor de Deus, gente. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Ah, meu Deus, meu filho tá com F84 interrogado. Meu Deus do céu, o mundo acabou. Não acabou, gente, pelo amor de Deus. Isso só significa que você vai ter que trabalhar com seu filho de determinada maneira. Você vai ter que oferecer mais estimulação para ele, oferecer mais coisas, né, do que uma criança típica. O CID do Jorge, CID-10, F84, ó, tá assim, ó. Transtornos globais não especificados do desenvolvimento. Certo? É isso. Então, assim, pra quem tava bravo comigo aí, gente, ó, Jorge está dentro do espectro autista? Sim. Se seu filho, se você tá se identificando seu filho com o meu, pode ser que ele esteja dentro do espectro, pode ser que não também, tá? Inclusive, eu falei, a psiquiatra me passou uma seguinte informação, não sei se eu deveria falar, mas ela falou que muitas crianças com diagnóstico de F84.9 tem psiquiatra que não tá dando o diagnóstico. Por quê? Porque como cai dentro do espectro autista, ele tenta jogar para um outro CID, para não jogar dentro do espectro autista, ok? Então, assim, gente, existe uma variedade muito grande e eu quero passar para vocês não se desesperarem. O autismo, ele tem graus desde o leve ao moderado ao severo. A grande maioria das crianças do mundo estão dentro do grau leve. Então, esses casos que vocês veem mais severos de autismo clássico, eles são a minoria, na verdade. Então, tem muita criança que passa assim despercebida, sem diagnóstico. Então, muitos autistas leves
podem chegar à vida adulta sem diagnóstico. Então, por exemplo, no caso do Jorge, eu acredito que a ponta do iceberg do Jorge é a fala, é o atraso de fala. Mas se eu prestar muito bem atenção, eu consigo ver outros aspectos dentro do autismo, aspectos que são autísticos no Jorge. E eu já falei isso em outro vídeo. Vou deixar aqui os aspectos do Jorge que eu encontrei. Uma das coisas que são um pouco mais alarmantes, não digo isso porque não atrapalha a vida dele, mas que eu percebo o incômodo nele, é em relação a barulhos. Agora que eu arrumei um cachorrinho, principalmente, o cachorrinho não late dentro de casa, ele já tampa os ouvidos, tá, gente? Isso me mostra uma hipersensibilidade a som, que também é um fator dentro do espectro. Outra coisa, o Jorge tem muito receio de interagir com crianças, conhecer crianças, e isso também chama atenção e cai também dentro do espectro autista. Outra coisa, a parte da seletividade alimentar, que foi o que eu falei, que eu linkei um vídeo aqui para falar que o Jorge tem seletividade alimentar. Ele se alimenta bem, ele come arroz e feijão, ele come outras coisas, mas ele tem uma seletividade alimentar. Então, é outro fator importante. E além do atraso na fala, eu, sinceramente, como mãe, e eu estou tendo muito pé no chão e sendo muito realista, eu acredito que o Jorge não tenha déficit intelectual. Acredito que ele tem uma boa inteligência. E ainda te digo mais, não que eu tenho muito medo de falar isso, que parece que a gente quer, você quer se sobressair sobre os outros autistas, não. Mas eu acredito sim que o Jorge é um síndrome de Savant, tá? Para quem não sabe, síndrome de Savant é uma criança que está dentro do espectro, que tem apresenta algumas traços de autismo, mas que essa criança consegue desenvolver a parte, por exemplo, de língua, sabe? Desenvolver línguas, letras, números, muito antes até do que as crianças típicas. E eu acredito que é o caso do Jorge, porque aos 2 anos ele já sabia todo o alfabeto, ele sabia palavras em inglês, ele sabia cores em inglês. Então, e tem muita coisa que ainda o Jorge responde em inglês. Inclusive, eu tenho o primeiro vídeo que eu fiz de atraso de fala, que eu vou deixar aqui também pra vocês, onde o Jorge já sabe fazer relações matemáticas, tá? O número 1 ele associa com um carrinho, o número 2 ele associa com 2 carrinhos, e isso é uma coisa importante. Que esse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês, ele tinha só 2 anos, e ele já tinha toda essa relação com letras e números e matemática, tá? Pessoal, o que vocês precisarem, se vocês precisarem conversar comigo, pessoal, eu vou deixar um link aqui de um grupo que nós temos lá no Telegram. E aí vocês podem chamar lá, conversar com a gente, se você tiver alguma dúvida. Outra coisa, vai lá no nosso Instagram. O nosso Instagram é a Nossa Família Oficial. Lá a gente sempre tá postando stories. Esse final de semana, geralmente final de semana eu posto pouco, é mais no dia de semana. E nós temos os stories onde você pode conhecer mais o Jorge, ver o dia a dia do Jorge. E também lá você tem o direct, se você quiser falar comigo ou com o meu marido, a gente está à disposição de vocês, tá? E ponham na cabeça de vocês que o autismo não é fim de linha, hein? Mesmo nos casos mais moderados ou severos, a criança tem possibilidades, tá? Então não desistam da criança. Coloquem na cabeça de vocês. Quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu estimular, mais eu vou proporcionar uma vida melhor pro meu filho, tá? Independência, gente, independência é o que a gente precisa estimular. Então, trocar, comer sozinho, tá? Não façam pelos seus filhos, eles precisam criar independência. Espero ter ajudado vocês. Podem contar comigo, o que vocês precisarem, podem me chamar. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau!